Irmão, Salmo 139. Eu quero ler com vocês de 1 a 12. Nós vamos conversar de 1 a 12. Mas antes da gente conversar sobre esse texto, enquanto a gente lê, eu quero que vocês imaginem o seguinte: nós não sabemos quando foi que esse salmo foi escrito. Esse foi um salmo escrito por Davi. Não sabemos exatamente qual época da vida de Davi que foi escrito. Mas provavelmente ele já não era novinho. Ele já tinha vivido muitas coisas quando ele escreveu esse salmo, tá? Então, vamos imaginar, vamos tentar lembrar, enquanto a gente lê, enquanto eu leio para vocês, enquanto a gente acompanha aí, vamos tentar lembrar então um pouco da vida de Davi. Né? Lembra de Davi como aquele rapaz que era um pastor de ovelhas e ele levava os rebanhos da família de um pasto para o outro. E na força do Senhor, em vários momentos, ou em alguns momentos, ele teve que defender esse rebanho de urso, de leão. Ele diz isso, né? E ele fez isso na força do Senhor. Mas ao mesmo tempo a gente vê aquele jovenzinho que, na força do Senhor, também enfrentou um gigante, um guerreiro experiente, forte e gigante, literalmente gigante, né? Na força do Senhor. Mas se a gente lembrar na história, antes dele ser rei, ele foi perseguido pelo rei. Ele foi perseguido pelo rei Saul, ele teve que se esconder em vários momentos, o rei quis matá-lo em mais de uma situação. Ele se escondeu em cavernas escuras, não sei se vocês lembram desse momento, ele lá, quieto lá em cavernas, em buracos lá, para poder se esconder do rei. E depois de um tempo, então, ele se torna rei. Um grande rei, um rei conhecido, um rei que uniu o seu povo. Né? Um rei que conduziu o povo e ainda conduziu os exércitos em batalhas, venceu muitas batalhas. Foi um rei poderoso. Mas a gente também lembra desse rei, desse homem que pecou contra Deus, né? Adulterou, e não só adulterou, mas ele tentou esconder, né? Ele armou, mentiu, encomendou um assassinato, até, para tentar esconder, né, a situação. Mas que a gente vê lá no Salmo 51, que confessa perante o Senhor o seu pecado, que se arrepende, né? Que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, apesar disso, né, porque ele se arrepende, porque ele volta, porque ele busca o Senhor. Então, esse Davi que eu quero ler com vocês, esse salmo, esses versículos, não é o salmo inteiro, tá bom? De 1 a 12, vou pedir para você acompanhar aí na sua Bíblia. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim, me segues, pões a tua mão sobre mim. Este conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia, a escuridão e a luz são a mesma coisa. Muito obrigado, Senhor, por este texto. Obrigado, Senhor Deus, por este salmo, por esta poesia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos consolados e exortados por esse texto. Nos ajuda, Senhor Deus, a ouvirmos do Senhor, lembrarmos da orientação do Senhor. Nos guia agora nesta manhã, enquanto conversamos sobre este texto. Nos dirige, Senhor Deus, para a Tua glória, para a Tua honra, para a Tua glória. Que o Senhor seja exaltado diante da resposta que nós dermos à Tua palavra também. Da obediência, que nós possamos obedecer e o Senhor seja honrado por isso também. Eu oro assim a Deus, agradecido, pedindo a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que o salmista está dizendo aqui?
O salmista está dizendo, Davi está dizendo, que Deus o conhece. Que Deus o conhece profundamente. Não é um conhecimento superficial. Davi está descrevendo aqui que Deus conhece tudo dentro dele. Conhece os pensamentos, as palavras, os planos, os projetos, as intenções. Mesmo que aquilo não tenha saído visivelmente. As jogadas, as maquinações, os planejamentos do coração de Davi. Davi está dizendo, Deus conhece. E é interessante, se a gente perceber aqui, ó, no versículo 1, antes de eu entrar no versículo 1, né, eu resumi a primeira parte como Deus sabe tudo sobre mim. É exatamente isso que Davi está dizendo. Se Deus sabe tudo sobre Davi, Deus sabe tudo sobre mim, sabe tudo sobre você, sabe tudo sobre nós, né? E no versículo 1, ele diz, ele diz assim, vou marcar aqui, ó, tu examinas, é o que a minha versão diz, mas algumas versões diz sonda, o Senhor sonda o meu coração. E sonda, eu gosto dessa imagem do sondar, porque uma vez eu ouvi uma ilustração sobre essa ideia da imagem de sondar, que é quando tem aquela pedra cravada na terra há muito tempo, e aí a pessoa vai lá e puxa aquela pedra e ela olha atrás. E o que tem atrás? Lodo, vermes, bicho, terra, lama, a verdade, né? Aquela mais profunda onde ninguém vê, a escuridão, lá do fundo do ser. Então, Davi está dizendo, Senhor, examina, sonda o meu coração, olha lá para dentro dessa parte onde está escondido. Né? O Senhor conhece isso. E olha que legal essa frase que eu acho que resume essa primeira parte, que é, conheces tudo a meu respeito. Tudo a meu respeito, irmãos. Deus conhece tudo a seu respeito. Isso significa que não tem nada que a gente possa esconder de Deus. Deus conhece tudo a nosso respeito. Intimamente. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seus irmãos, nem seu esposo, seu marido, seus filhos, nem seu amigo mais íntimo, nem o psicólogo ou psiquiatra. Ninguém tem condições de conhecer tão profundamente a nós mesmos. Na verdade, nem nós mesmos nos conhecemos tão bem quanto Deus nos conhece. E é disso que Davi está dizendo. Deus nos conhece e conhece profundamente. Deus te conhece e conhece profundamente. E isso é bom. Às vezes pode ser que a gente ache ruim, mas é bom saber que Deus conhece todos os meus pensamentos. Todas as situações vergonhosas, todos os meus pecados, Deus conhece. É interessante a gente lendo o texto, né? Daqui a pouco a gente vai ler o texto, mas Davi dizendo que o Senhor conhece tudo a meu respeito, nada escapa. Então, sabe esses pensamentos que nós temos, que são pecado, vergonhosos, que a gente não gostaria que ninguém soubesse? Deus conhece, Deus já conhece. Né? Lá em Jeremias também fala isso, né? Que Deus conhece, esquadrinha o coração humano, Ele sabe. Né? A outra coisa que é interessante no fato de Deus saber tudo é que Deus sabe tudo que eu preciso, inclusive. Se a gente lembrar daquele texto de Mateus, né? Dos flores do campo, dos pássaros, né? Que Deus sustenta muito mais a nós, Ele sabe o que nós precisamos. Então, Deus sabe tudo, Deus sabe exatamente o que eu preciso, mais do que eu. Às vezes eu acho que eu preciso disso, mas na verdade não é que eu preciso, eu quero. Mas Deus sabe exatamente o que eu preciso. Né? Deus sabe o que eu preciso. E outra coisa bem interessante é que Deus sabe, então, daquilo que eu tenho medo, de como eu me sinto, quais são as minhas ansiedades, quais são as minhas preocupações com relação ao futuro ou com relação ao presente. Deus conhece profundamente esses medos. Aqueles que você nunca contou para ninguém, inclusive. Aqueles que você carrega, talvez que você nem tenha identificado como um medo, como uma preocupação, como uma vergonha ou como você se sente.
né? Às vezes a gente fica tentando segurar a barra, segurar a onda e parecer forte e tentando ser forte, mas na verdade a gente... Deus conhece tudo isso, a gente está por dentro talvez carregando um peso tão difícil. Deus conhece isso, né? E isso é maravilhoso de saber. Porque nós não precisamos então mais usar máscaras. Não tem por que usar máscaras. Deus sabe, Deus conhece. E é Ele quem mais importa saber. Então, toda hipocrisia não adianta, não vale a pena, não faz sentido. Porque Deus conhece a gente profundamente. Vamos dar uma olhada nos versículos, irmãos. Versículo 2 até o 4. Olha que interessante como que ele vai descrever aí. Ele vai dizer assim: o Senhor sabe quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. O Senhor sabe os meus movimentos. Se eu estou sentado, se eu estou em pé, o Senhor sabe. O Senhor sabe aquilo que eu estou planejando fazer. O Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe quais são os meus projetos. O Senhor conhece cada um deles. E aí a gente lembra daquele Davi, que vamos lembrar então do Davi buscando encobrir o pecado. O Senhor sabe o que eu penso. E agora tenta lembrar do Davi lá, enquanto ele pensava assim, e agora, como é que eu faço? Vou mandar essa carta aqui para o cara... Não, antes, vou chamar o rapaz para o rapaz ir para casa para fazer de conta que o filho é dele. Isso são artimanhas da minha mente. Deus conheceu essa artimanha, Deus sabia o que Davi estava planejando. Não deu certo. Manda o cara embora. Não deu certo. Então manda o cara para frente de batalha, porque ele sabia que ali a chance do cara morrer era muito grande. E é exatamente isso que acontece. Então, tudo isso foi planejado e a cabeça de Davi estava lá, coisas vergonhosas, que Deus já sabia. Que Deus conhecia. E Davi aqui no Salmo 139 ele está dizendo, o Senhor sabe exatamente, conheces cada um dos meus pensamentos. Cada um deles. De longe. Não é essa ideia de Deus para você ficar ouvindo. Deus sabe. Deus conhece. Deus sabe tudo sobre os meus pensamentos. No versículo 3 ele diz, tu sabes quando viajo e quanto descanso, sabes tudo o que eu faço. Quando eu estou batalhando, quando eu estou trabalhando, quando eu estou servindo o Senhor, quando eu estou fazendo as coisas, o Senhor sabe. Quando eu estou dormindo e descansando, o Senhor sabe. Quando eu estou planejando o pecado, o Senhor sabe. Quando eu planejo o pecado, quando eu peco, o Senhor sabe. Deus sabe de todas as coisas, é isso que Davi está dizendo. Esse conhecimento de Deus acerca da minha vida, de detalhes dela, é fantástico. E para piorar, ou sei lá, para ir mais fundo ainda, antes mesmo de eu falar, Senhor, tu sabes o que eu vou dizer. Irmãos, antes de que aquela ideia da nossa cabeça se torne essa expressão que é a fala, que é a comunicação, antes disso chegar na minha língua, Deus já sabe o que eu vou dizer. Deus sabia que eu ia dizer isso agora. E agora? E agora? Deus sabe de cada detalhe disso, antes mesmo da palavra me chegar à boca. E é interessante que enquanto eu estou falando com vocês, eu estou pensando de forma geral, mas eu não fico pensando, agora eu vou falar. A gente simplesmente fala, não é? A gente simplesmente interage, conversa e fala e cita. Deus conhece esses pensamentos que nem a gente presta atenção e simplesmente fala. Deus conhece cada um deles. As motivações por que eu falei. As motivações porque eu disse isso, ou porque eu disse aquilo, ou porque eu não disse. Às vezes eu falo uma coisa que parece assim, vou falar isso aqui agora, vai parecer que eu sou extremamente humilde ou sábio. Mas na verdade, Deus sabe exatamente que eu estou dizendo aquilo por uma questão de orgulho, para me mostrar, ou para parecer alguma coisa, para parecer que eu sou o que eu não sou. Deus conhece a verdade. Isso é fantástico, é isso que Davi está dizendo. Isso é maravilhoso. E aí a gente entra naquele texto que nós lemos, né, que eu não vou falar sobre eles aqui, que eu pulei, na verdade, porque eu já li lá no começo. Já que o Senhor vai adiante de mim e me segue, põe a sua mão sobre mim, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Versículo 6.
é tão grande em pensar sobre isso, que a minha mente não consegue entender isso completamente. Poxa, como? Deus sabe tanto assim, mas Deus sabe. Né? E é isso que Davi está dizendo para a gente, irmãos. E isso é para trazer para nós, como eu sempre falo, né, a palavra de Deus, ela precisa trazer, Deus deixou ela aqui para nós para nos guiar. Então ela precisa trazer para nós, sim, consolo. É maravilhoso saber que Deus sabe tudo. É maravilhoso saber isso. Porque Deus não é pego de surpresa. Deus, eu pequei, vixe, agora Deus vai saber que eu sou pecador. Deus já sabia. Deus já sabia que você estava planejando isso. Deus já sabia o que você estava fazendo. Deus sabia. Então, a gente não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Ele sabe exatamente quem nós somos. Consequentemente, nós entramos então na segunda parte do texto, que ele vai dizer: então, já que Deus nos conhece tão bem assim, não tem como fugir da presença de Deus. Que vai entrar num outro aspecto, que é Deus estar presente em todos os lugares. Mas Deus nos conhece tão profundamente que não tem como fugir da presença dele. E é legal pensar isso, porque quando a gente pensa em fugir, ó, o versículo 7, ele disse: então, é impossível escapar do teu espírito. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. E aí ele vai descrever um pouquinho isso. Mas o que é muito legal é o seguinte: imagina que você quer fugir, você procura um lugar. Antigamente, quando éramos crianças, debaixo da cama ou atrás de uma árvore. As crianças, quando elas são muito pequenininhas, ela tampa o olho assim, ela acha que é escondida, né? Mas ela procura um lugar para se esconder, um jeito de se esconder. Então a ideia de se esconder tem a ver com talvez um lugar. Davi está dizendo: não existe lugar que Deus não esteja. Não existe um lugar, onde quer que seja, que Deus não esteja. Então Deus está lá. Você está assistindo TV? Deus está lá. Você está lavando louça? Deus está lá. Você está no banheiro? Deus está lá. Você está andando de carro na rua? Deus está lá. Você está andando a pé na rua? Deus está lá. Você está trabalhando? Deus está o tempo todo. Deus está em todo lugar. Então, aí, se houver algum momento onde você querer esconder alguma coisa, que é a ideia de fugir, né? Fugir é escapar, esconder, maquiar. Então, se tem alguma coisa que eu quero esconder, ele está dizendo: não dá. Não dá para eu tirar da vista de Deus. Né? Deus não vê. Aí, que nem a gente quer levar o presente, a gente esconde assim, meio mais ou menos. Não dá para fazer isso diante de Deus. Então, se você quer fazer uma surpresa para Deus, não tem jeito. Você pensa em, né? Não dá. Não tem jeito. Deus, ele está sempre sabendo, ele está avisado. Não tem como, não tem onde. Não existe situação que possa escapar ao conhecimento de Deus, à presença de Deus. Não tem como esconder nada de Deus. E não tem como se esconder de Deus. Né? Olha o que ele descreve aí nos versículos seguintes. Se eu subo aos céus, isto é, o mais alto que eu conseguir voar, subir, decolar, sei lá, para onde eu for, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mundo dos mortos, isto é, se eu entro num buraco, numa cova, lá estás também. Né? No sepulcro, o Senhor está lá. E é interessante porque aí, lembra de Davi, né? Seja lá onde eu estiver, se eu estiver sentado no meu trono, rodeado por súditos, por pessoas que vêm me servir, ou se eu estiver escondido lá naquela caverna, sendo perseguido, ainda assim, o Senhor está lá, nas duas situações ou em qualquer uma delas. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, e aqui ele está dizendo, ele olha para o horizonte e ele vê o sol nascendo. Não sei quantos de vocês já viram o sol nascendo, né? Lá longe, assim. E aí você vê, de repente, o sol surge de algum lugar, lá do outro lado. Então, na mente do salmista, era do outro lado do mundo, lá longe, né? Podia ser, sei lá, quilômetros dali. Não sei, mas podia ser do outro lado.
E aí, para ele, isso aqui é o outro lado do mundo. Por exemplo, pode ser no Brasil, pode ser aqui, pode ser nos Estados Unidos, pode ser em qualquer lugar do mundo, onde quer que seja. Mesmo ali, versículo 10, a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. E ele ainda coloca no lado positivo. Deus está ali, ele me conhece, ele me suporta, ele me guia, ele me dirige, seja lá onde for. Seja aqui, seja do outro lado do mundo, não importa. Deus está presente ali. É interessante essa questão, irmãos, sabe por quê? Eu estava lembrando, numa época da minha vida, onde eu tinha um relacionamento muito bom com a minha igreja. Eu fui um jovem muito comprometido com a minha igreja, eu me converti naquela igreja, eu era adolescente lá e eu passei anos ali, me tornei jovem, me tornei líder de jovens, participava do Ministério de Louvor, várias coisas envolvidas na igreja, pregava de vez em quando, dava aula na escola dominical. Tinha um envolvimento muito grande, as pessoas eram amigas, eram pessoas próximas, tinha um grupo de jovens grande, não grande, tinha um grupo de jovens que a gente interagia bastante ali, éramos amigos, crescemos juntos. Então, assim, tinha um bom relacionamento com a igreja. Era a minha igreja. Eu lembro de passar momentos onde, antes de começar o culto, a igreja tinha o templo assim, aí atrás tinha uma laje, que era no morro, né? Então dava para ver o resto da cidade. E eu lembro de chegar lá um pouco antes do culto e aí parar naquela laje, ficar olhando para a cidade, ficar orando. Era um tempo muito bom. E aí eu lembro que quando eu saí da igreja, que eu fui para o seminário, depois do seminário eu fui para o Paraguai, eu sentia uma sensação muito estranha de vazio. A sensação que eu lembro daquele momento, a impressão que me dava era, parece que Deus estava lá na minha igreja extrema junto comigo lá, mas aqui eu estava sozinho. Estava me sentindo meio frio, meio vazio, faltava alguma coisa, essa sensação de vazio, ela parece que era local. Mas poder, diante de Deus, falar com Deus naquele momento e falar, Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Né? Essa consciência de que Deus está, e está junto, em todo lugar, seja lá onde for. Eu estava num país estranho, a primeira vez, vivendo lá, morando lá, longe de todo mundo, uma cultura diferente, tudo estranho. E a igreja era estranha, era tudo diferente para mim. Né? Mas poder lembrar da presença de Deus e saber da presença, e ter convicção da presença de Deus e falar com Deus e Ele cultivar isso no meu coração, no meu relacionamento. Então Davi está dizendo, se eu for para o outro lado do mundo, não importa onde eu vá, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força vai me sustentar. O Senhor está ali comigo, né, nessa caminhada. Versículo 11, eu poderia pedir, se eu quisesse esconder alguma coisa, ou se eu quisesse me esconder, eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, que me cobrisse. E a luz ao meu redor que se tornasse noite. Né? É interessante, na minha versão aqui, na NVT que eu estou usando, essa ideia de eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, me trouxe aquela imagem de criança, quando você está deitado e você está com medo e você cobre a cabeça com o cobertor. Tipo assim, poderia pedir para a escuridão me cobrir, para que ninguém me visse, entre aspas. Né? Eu poderia pedir para que a luz ao meu redor virasse noite, ficasse tudo um breu, sem condições de eu ver. Versículo 12. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. A escuridão e a luz são a mesma coisa, o Senhor me vê perfeitamente, é isso que ele está dizendo. Eu posso estar naquela caverna escondida de Saul, mas o Senhor está me vendo claramente como se eu estivesse no meio-dia, no meio de um campo aberto. O Senhor está me vendo perfeitamente. E é interessante esse salmo, porque salmos são canções, né? Tanto é que a gente começou, ao regente do coral, a ideia de que ele foi escrita para ser uma poesia, para ser cantada. Para quê? Para que a gente pudesse lembrar desse Deus. Para que a gente pudesse lembrar quem é Deus, que nos conhece profundamente. E está presente aonde a gente estiver, que não tem como fugir da presença desse Deus. O versículo 7 é, não há como fugir da tua presença. Não há. Né? Eu quero ler para vocês 2 trechos que eu peguei de 2 autores diferentes, que eu achei muito interessante. Eu vou ler para vocês aqui, deixa eu ler ali, que é mais fácil para mim.
Quando você quer fazer algo mal, você foge da presença do público. Oculta-se em casa onde nenhum inimigo possa vê-lo. Você evita os lugares da casa que sejam abertos e visíveis aos olhos dos homens. Busca o recôndito do próprio quarto, você vai lá para dentro do seu próprio quarto. Mas mesmo no seu quarto, você teme alguma testemunha de outro canto. Então você retira-se para dentro do próprio coração. E ali você medita. Ele é mais íntimo do que o seu coração. Portanto, para onde quer que você fuja, lá está ele. De si mesmo, para onde fugir? Pois não acompanhará você a si mesmo onde quer que você busque se esconder? Mas como existe aquele que é mais íntimo até do que você mesmo, não há lugar para onde você possa fugir do Deus irado, a não ser para o Deus reconciliado. Não há absolutamente lugar nenhum para onde você possa fugir. Quer fugir dele? Fuja para ele. Então, é interessante, né, a ilustração que ele traz para nós. Você quer fazer algo mal, você se esconde. Você sai da vista das pessoas. Só que ainda assim, com medo, você faz no seu coração, na sua mente. Você planeja, você elabora. Né? Só que saiba, Deus conhece ali também. E aí Deus não tolera o pecado, é o que ele diz. Então você quer fugir do Deus irado? Fuja para o Deus reconciliado, quer dizer, reconcilie-se com Deus. Essa é a ideia, né? Porque Deus, ele conhece você e ele te perdoa, né? Você buscando e se arrependendo. Então não há absolutamente lugar nenhum para onde você possa fugir. Quer fugir dele, fuja para ele. Muito interessante essa frase. Eu lendo isso, eu lembrei de Jonas, né? Tentando fugir de Deus, tentando fugir da obra de Deus, tentando fugir da missão que Deus tinha dado para ele. Né? Então, é bem interessante. O segundo texto que eu quero ler com vocês diz assim, vou ler aqui. A certeza de que Deus está sempre perto de nós, presente em toda parte do seu mundo, mais próximo de nós do que os nossos próprios pensamentos, deverá nos manter num estado de extrema felicidade a maior parte do tempo. Mas não sempre. Seria desonesto prometer a todo crente júbilo contínuo e pouco realista esperar isso. Assim como uma criança pode chorar de dor, até mesmo quando está protegida pelos braços da mãe, o cristão pode também conhecer o sofrimento, mesmo tendo consciência da presença de Deus. Muito legal essa reflexão, né? A gente pensar sobre isso. Deus está presente, ainda que o sofrimento também esteja. Né? Ainda que, e aí ele ilustra com a ideia da mãe, né? A criança está chorando, está, sei lá, machucada, a mãe pode estar acolhendo, mas a criança continua sofrendo, continua chorando. Assim a gente pode estar na presença de Deus e ainda pode continuar chorando, os sofrimentos virão. Né? Mas a consciência de que Deus está perto de nós todo o tempo deve nos alegrar o coração. Deve encher o nosso coração de consolo, porque Deus está presente, né? Porque Deus está conosco. Nos conhece profundamente. Não tem nada que a gente possa esconder dele. Né? E aí eu, então, chego naquela parte onde eu destaco algumas coisas que eu aprendi para mim, né? Pensando sobre esse texto. Primeira coisa que eu coloquei aí é o seguinte. Deus conhece todos os meus pensamentos, motivações e ações. Deus conhece todos os meus segredos. Deus conhece o buraco mais profundo da minha alma. Deus sabe exatamente aquela coisa que eu mais quero esconder. Deus conhece cada pensamento, todos eles, todas as minhas motivações. Né? Eu falei agora há pouco, pode ser que eu fiz alguma coisa que aos olhos das pessoas eu fiz para parecer humilde, mas na verdade era só uma manifestação de orgulho. Eu fiz para parecer espiritual, mas na verdade era só para que as pessoas me achassem espiritual. Deus conhece essas motivações. E Deus conhece também as ações. Deus sabe aquilo que eu faço. Deus conhece cada uma das minhas atitudes. Essa é a primeira coisa que eu preciso lembrar, que deve me trazer um certo temor, né, de pecar. Já que Deus está vendo, isso deveria me trazer um certo temor de pecar. Outra coisa que foi o que eu falei, Deus não é pego de surpresa. Ainda assim,
Ele me ama. Deus não é pego de surpresa no seu pecado. Quando você peca, ou quando você planejou o pecado. Deus não foi pego de surpresa, ele não disse assim, puxa, eu não sabia que Davi era capaz disso. Ou você, puxa, nossa, eu não acredito que ele fez isso. Com esse gesto de surpresa, isso não existe, né? Deus sabe exatamente como nós somos, a nossa tendência. E ainda assim, ele nos ama, ele se importa, ele se aproxima. Um Deus que cuida perfeitamente, que se importa profundamente. 3. Não adianta e não é saudável tentar fugir ou se esconder de Deus. Irmãos, por mais que a gente saiba que Deus está em todo lugar, parece que a gente quer esconder de Deus algumas coisas. E então eu quero dizer para você que uma das coisas que eu vi aqui no texto, que a gente precisa lembrar, é que não adianta tentar. E não vai ser saudável para a sua vida você tentar esconder de Deus qualquer coisa. Confessa logo. Diga para o Senhor, reconhece. Davi fala lá no Salmo 51, que enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Ele sentiu fisicamente o peso do pecado no coração dele, não confessado ao Senhor. E aí ele confessa, então, o pecado ao Senhor, ele se arrepende dele. E aí, então, se não existem como esconder, então, 4 máscaras são inúteis. Tentar parecer uma coisa, tudo bem, a gente pode enganar pessoas, mas Deus sabe exatamente quem nós somos. E se Ele quiser, Ele te passa uma rasteira e a sua máscara cai. Né? Então, as máscaras são inúteis porque Deus te conhece. E Deus está ali presente, vendo a sua vida, né? Conhecendo exatamente quem é você. Cada detalhe de quem é você. 5. Deus está presente e tem o poder para mudar os meus momentos de sofrimento. Isso é algo que eu preciso lembrar nos momentos de sofrimento. Eu preciso lembrar desse texto enquanto eu estou bem, mas eu preciso lembrar desse texto nos momentos de sofrimento. Deus está presente quando eu estou sofrendo. E Deus tem poder para mudar os meus sofrimentos. Deus tem poder para fazer isso. Se Ele quiser. Aí vai entrar no ponto 6. Se a situação não muda o sofrimento, é porque isso serve para me moldar e fazer mais parecido com Jesus. Deus tem o poder, a força, e Ele sabe exatamente o que eu estou passando. Se Ele não mudar a situação, é porque essa situação é importante para mim, para moldar o meu caráter e me tornar mais parecido com Jesus. Tá? Então é bom, por mais que seja dolorido. Né? É igual remédio. É ruim, mas faz bem, né? Teoricamente. Né? Aqueles remédios antigos, né? Hoje em dia eles fazem remédio com gostinho de morango, mas antigamente era mel com alho socado, com cebola, com uns negócios malucos, assim, era ruim. Né? Tudo bem? Então, para a semana, para refletir, vocês que foram ontem, você tem 2 coisas para refletir essa semana, as de ontem e as de hoje. Primeiro, reconhecer o quê? Esse Deus. Reconhecer esse Deus que é desse jeito, que conhece tudo e não tem como fugir da presença dele, está em todo lugar. Reconhecer esse Deus. E ao reconhecer esse Deus que sabe tudo, que está em todos os lugares, eu poder louvar e agradecer pela misericórdia dele na nossa vida, na minha vida. Né? Poder louvar e agradecer ao Senhor porque Ele está presente, porque eu não estou sozinho, porque Ele não me abandonou. Então eu reconheço esse Deus e eu posso louvá-lo. A segunda coisa para a gente pensar essa semana é reconhecer, e quando eu reconheço esse Deus que conhece todos os meus pensamentos, o mais íntimo deles, todas as minhas atitudes, então eu poder me confessar os meus pecados a Ele abertamente e me arrepender. E uma das coisas, irmãos, é essa ideia da nossa oração, né? A gente aprende na igreja a orar essa oração formal, né? Senhor, nosso Deus, Pai Celestial,
nós precisamos aprender a ser mais naturais com Deus, conversar com Deus, né? Dizer para Deus. Você olhar alguns dos salmos, você vê o salmista dizendo: Senhor, eu chorei a noite inteira e o Senhor não fez nada. Mas ele com o coração aberto: Senhor, eu confio no Senhor, mas achei que o Senhor ia fazer alguma coisa, o Senhor não fez nada. Está tudo igual, nada muda. Então a gente poder conversar com Deus, abrir o nosso coração, falar com Ele a verdade, né? E exaltá-lo e honrá-lo e falar naturalmente com Deus, né? Reconhecer, confessar pecados, nos arrepender, a ideia de perdão, né? Receber o perdão de Deus. E a terceira coisa, ao reconhecer esse Deus, que conhece tudo, que sabe tudo a meu respeito, que conhece que sabe exatamente onde eu estou, o que eu estou fazendo, eu posso então buscá-lo, eu posso descansar nele. Irmãos, talvez surja alguns medos, né? Medo ou vergonha de coisas que ninguém sabe, mas você poder falar com Deus sobre isso, porque Deus sabe, né? Abertamente poder buscá-lo, ou talvez o medo de que Deus não me encontre. Irmãos, Deus sabe exatamente onde você está. Sabe, quando eu estava lá, que eu tinha mudado lá para o Paraguai, eu estava me sentindo meio frio, vamos dizer assim, um vazio, parecia que Deus não sabia onde eu estava. Deus me perdeu no meio do caminho. Eu virei aqui e Deus, opa, cadê? Né? Não, Deus sabia exatamente onde eu estava. Né? E o outro lado, talvez medo de talvez você pensar assim: eu não consigo alcançar Deus. É verdade, sozinho. Mas Deus está vindo na sua direção, Deus está presente, então nós podemos buscá-lo, nós podemos descansar nele. Nós podemos falar com Deus abertamente, isso é graça, bondade de Deus. Ele está ao nosso alcance porque ele veio ao nosso alcance, na nossa direção. Então reconheça esse Deus que sabe tudo a seu respeito e que não tem lugar nesse mundo onde você vai, ele não esteja e esteja presente. Louve, agradeça, busque, descanse nele, confesse, se arrependa dos seus pecados, converse com ele, desfrute do relacionamento dele. Certo? Vamos orar?